falando sobre as notas das moedas, tá? Fica aqui o dinheiro, a bateria dinheiro, e olhando pelo prisma do Bitcoin. Se ele é durável ou não é durável. Por que está a nota B durável ali? Então, essas notas são notas diretas do texto do... Qual é o nome? Do The Bullish Case for Bitcoin. Eu não lembro de cabeça, mas deve ter alguma coisa a ver com... Sei lá, você pode destruir o Bitcoin se você tá com ele só numa carteira on-chain que você não tem acesso às chaves e ela tá no seu celular. E aí você perdeu o seu celular, você sofreu um acidente de barco de verdade. Esse Bitcoin supostamente ainda está na rede, mas ele foi destruído o acesso a ele. Talvez seja isso. Ele é portátil, ele é incorpóreo, então ele é portátil, totalmente portátil, fungível. É porque existe provavelmente um risco aí de marcar moedas que são supostamente você consegue fazer análises on-chain e rastrear a moeda, né? O Bitcoin, nesse sentido, ele não é 100% privado, portanto, ele não é 100% fungível. Tipo, o ouro você consegue pegar as joias, derreter, transformar em outra peça e ninguém nunca vai saber que essa era a peça original da joia que você roubou e derreteu. Com o Bitcoin sempre vai ter um registro porque a blockchain é imutável, né? Então sempre vai estar lá os registros. Ele é verificável, facilmente verificável. Ele está na blockchain, é Bitcoin, não está, não é Bitcoin. É divisível até 8 casas decimais, não tem nada tão divisível quanto ele, né? Escassez já programada e definida desde o início do processo. Resistente à censura, não é perfeitamente resistente, mas o protocolo mas as pessoas podem não ser, né? Existem pontos de ataque, né? Querendo ou não, você ataca as mineradoras via regulação, você ataca ao mesmo tempo todas as exchanges. Para a grande maioria dos usuários, isso vai ser sim um problema, porque muitas pessoas deixam o Bitcoin nas exchanges. Então, tem as características técnicas, mas tem as características sociais também. E as características sociais não é todo mundo que é bitcoinheiro e entende que o Bitcoin foi feito para ser peer-to-peer e ser transacional usando o seu próprio node. Perfeito. Escasso, a gente já deu uma conversada sobre isso. Esse gráfico aqui é um gráfico que fotografa em a tela, porque ela é fantástico. Aqui é a oferta de Bitcoin ao longo do tempo e caindo com os halvings, né? Caindo em formato de degrau. A recompensa dos blocos, né? E a oferta de 21 milhões que já está pré-programada, até ficar no zero. Então, esse gráfico aqui é muito legal. Recompensa por bloco. Essa semana, né, que já vai ter 19 milhões de bitcoins minerados, se eu não me engano. É isso, essa semana. Essa questão da escassez é difícil o pessoal que não para para pensar e analisa os dados entender. Tipo, nos 12 anos, 10 anos, 13, 14 anos, sei lá, que tem a rede, já mineraram 19 dos 21 milhões de bitcoins. Toda demanda nova, todos os novos entrantes estão lutando por 2 milhões de bitcoins só. E isso gera valorização em todos os bitcoins que já existem. É um negócio assim que o nosso cérebro não é preparado para pensar nesses termos. Perfeito. Eu vou ler aqui só para o pessoal do podcast, Carlos Queira, tá? Michael Saylor, frase do Michael Saylor. Como o Bitcoin funciona com energia nas margens da rede elétrica e funciona como uma bateria global para usinas de geração ociosas, mitiga a destruição de capital e provém um mecanismo para comercialização de energia limpa, renovável, em qualquer lugar que ela possa ser encontrada. Exatamente, cara, isso talvez tenha sido essa frase que deu te chamou a atenção, mas é isso, né? E você transporta essa energia monetária para qualquer lugar do mundo e ao longo do tempo, sem perder um satoshi sequer. Não é isso? É exatamente isso. E aqui, a tecnologia NGU, tá. Explicando um pouco por que o Bitcoin é uma tecnologia monetária superior a outras tecnologias monetárias, também do ponto de vista adoção, né? Porque, querendo ou não, essa história que a gente falou um pouquinho atrás sobre o mato tá alto ou não, todas as outras baterias monetárias já foram monetizadas, então o mato já tá baixo. Tipo, no fundo, o Bitcoin é uma stablecoin. Um Bitcoin igual ao Bitcoin, não importa
Sabe, não importa outras coisas, um Bitcoin é igual a um Bitcoin. Mas, como a gente ainda está no começo do processo de monetização dele, a gente ainda tem um acesso muito privilegiado a ele com um mato alto. Então, a gente Perfeito. consegue unir o melhor dos dois mundos. A gente consegue pegar toda essa curva de adoção da tecnologia Bitcoin. E não sei se você já viu esse dado, mas talvez, provavelmente sim, o Bitcoin, essa curva de adoção tá rolando no mesmo nível que rolava a curva de adoção da internet, assim, de velocidade. A gente está num análogo da internet de 98, 97, 99 em número de usuário. Isso é a internet antes do Orkut, sabe? A internet não existia Gmail. É a internet antes do bug do milênio, sabe? É um negócio que o Bitcoin hoje em dia está nesse estágio. Imagina daqui a 10 anos, imagina daqui a 20 anos, sabe? Pensa tudo que aconteceu na internet. Pensa que se o Bitcoin continuar com a mesma taxa de adoção, isso vai acontecer com o Bitcoin também. E ele está comparando também outras coisas aqui nessa curva de adoção, comparando o Bitcoin com smartphones, né? Puta, aí tá errado. Na verdade, é dos mobiles, não era smartphone, é dos celulares normais. Mas o ponto é o mesmo, assim, tipo, se olhar lá em cima, você vai ver que foi em 15 anos, saiu de 5% para mais de 90% de penetração os celulares. E esse modelo da Fidelity, ele é legal porque ele mistura tanto o stock to flow, que se reparar marca mais a época dos bull runs, com a curva de adoção dos celulares. E a curva de adoção dos celulares marca muito o piso. E essa é uma análise de duas curvas diferentes plotadas junto que a gente não costuma ver. Mas é muito interessante ver que o piso está relacionado com a curva de adoção de uma tecnologia que foi adotada em 15 anos. Ou seja, o worst case cenário ainda é incrível se seguir esse mesmo padrão no longo prazo. Se continuar seguindo o padrão, né? Ok, e fora isso aqui, né? A probabilidade que pode acontecer no futuro. Hoje tem um desenho aqui dizendo que a internet como é que é a informação, então tem uma base que é o TCP/IP e todas as estruturas criadas em cima do TCP/IP, né? A camada das aplicações. E no Bitcoin tem uma camada base que você pode ter uma parte dela e você ainda tem uma camada com as aplicações que ainda não existem na prática, né? Praticamente não existe, ainda tem pouquíssimo. Existe um pouquinho da Lightning, assim, que já é incrível, já permitiu um país adotar, mas ainda é incipiente perto de todo o potencial, né? De toda a possibilidade. É o que a gente falou, é a internet antes da internet ter o bug do milênio e o Orkut, assim, é muito tempo atrás. Não, maravilha. Maravilha. Deixa eu só ver aqui que o pessoal... perguntando sobre o modelo Stock to Flow. Não acompanhei mais, cara. No final do ano ele descolou e eu não acompanhei mais. Não sei você... Eu tenho várias opiniões sobre o Stock to Flow. Primeiro, eu acho um modelo ótimo. Eu acho que as pessoas não entendem direito o que ele quer dizer. Mas eu realmente gosto do modelo. Tipo, o modelo, ele não... Diz o Plan B, assim, eu não discordo, ele não tenta prever dia a dia, semana a semana. Ele só mostra como a curva de escassez evolui com o tempo. E se vocês olharem, ele tem uma banda, que é o primeiro desvio padrão, que é o azul escuro, e uma outra banda com o segundo desvio padrão, que é o azul claro. E assim, vocês podem pensar, puta, mas qual é a validade de um modelo que tem essas bandas tão largas no primeiro e no segundo padrão? E de fato, ele não é um modelo que se propõe a ser preciso. Ele é um modelo que se propõe a refletir o aumento de escassez ao longo do tempo. E isso ele faz, tá ligado? É só que muita gente tentou realmente acertar quando ia ter o ciclo de alta e fazer trade com isso, se baseando no stock to flow. E isso não é o que o modelo se propõe a acertar e se propõe a fazer. Talvez até o Plan B incentivou um pouco esse pensamento. E surfou o hype, sei lá, e quis fazer grupo de trade e outras coisas assim, e fez aquele outro modelo que ele estava chamando de floor level, que previa que ia
subir para 90 e depois para 120, sei lá o quê, que diz ele que era usando análise técnica. Então, assim, eu acredito que o Stock to Flow é útil, que é o que um modelo precisa ser. O modelo nunca está certo ou errado, o modelo é útil ou não é útil. Porque um modelo ele sempre está errado por definição. Um modelo ele sempre é só uma redução da realidade, sabe? Sim. Você escolhe algumas premissas que você quer usar para representar, para você ter alguma visão mais esclarecida de como essas premissas se desenrolam quando elas acontecem junto. Mas ele sempre é uma redução da realidade por definição, então ele sempre vai ser incompleto, sabe? Ele é mais um chute educado do que qualquer coisa, um modelo. Por mais preciso que ele seja, ele ainda vai ser um chute educado, sabe? Quantas vezes você não vê a previsão do tempo e ela erra? Ela não erra porque o modelo é ruim, ela erra porque é extremamente complexo entender como funciona a ciência atmosférica. Então ele dá um chute educado, que é um cenário que tem uma maior probabilidade. Isso não significa que está necessariamente errado, só significa que não rolou de acontecer a principal probabilidade. Perfeito. Mas dito tudo isso do Stock to Flow, eu vou falar uma coisa mais polêmica aqui agora. O modelo que eu mais acredito é o Stock to FOMO. Não é o Stock to Flow, é o Stock to FOMO. Não, de verdade. Tem o modelo FOMO. Porra, cara, agora fiquei curioso. Coloca aí, em vez de Flow, você escreve FOMO. Coloca Stock to FOMO Bitcoin, senão vai achar só o que é FOMO e tudo mais, que FOMO é um termo que existe muito. Aqui? Ó, coloca imagens lá que vai aparecer, provavelmente. Esse mesmo, essa é a janela preta aí. Esse aqui? Esse mesmo. Esse é o modelo que eu acho mais válido sobre a adoção do Bitcoin, sinceramente. Porque ele considera o pânico que vai rolar de acordo com a teoria dos jogos pelos players institucionais maiores. Tipo, a gente... Ó, se você olhar essa imagem, ela parece bem... Ele é mais radical que o outro ainda, cara. Pra caralho, é basicamente o Stock to Flow quebrando para cima. É basicamente o Stock to Flow quebrando para cima e entrando num momento de FOMO tão grande entre os players concorrentes que ele simplesmente realmente decola e a gente, no fundo, não viu ainda nenhuma parte do FOMO real associada com Bitcoin. E isso parece assim, só hope, isso parece só de mas se olhar nessa figura, tá vendo essas coisas plotadas atrás em um tom mais vazio? Isso são as ações da Apple, as ações do Google, as ações do Facebook, as ações da Nvidia, as ações da Amazon, as ações da Microsoft e as ações do Netflix. Ou seja, esse movimento já aconteceu com outras empresas tech. Ou seja, isso não é só hopium, isso faz sentido do ponto de vista tecnologias que estão sendo adotadas. Uma hora a ficha cai para a grande maioria dos investidores e aí eles começam a investir pesado. E se você pensar em tudo que está acontecendo no mercado do Bitcoin, isso está acontecendo, sabe? O Vitor fez um comentário aqui de novo, muito válido. FOMO é o Fear of Missing Out, é o medo de ficar de fora. É basicamente a dor de corno, assim. Porra, o meu vizinho tá ganhando grana e eu não tô ganhando grana. Deixa eu investir também para eu ganhar grana. E isso vai acontecer em todos os níveis. Tipo, quando a primeira, por exemplo, agora a Exxon, que é a maior produtora de petróleo dos Estados Unidos, começou a minerar Bitcoin com o gás e petróleo que está sobrando de energia, eles não têm como usar. Perfeito. O que vai causar de sensação em todas as outras indústrias petroleiras do mundo? É teoria dos jogos. Porra, meu concorrente está fazendo, eu preciso fazer também. Senão, se ele está fazendo porque faz sentido monetário. Ele olhou na contabilidade dele, ele parou de perder dinheiro tendo que lidar com o metano e começou a ganhar dinheiro vendendo metano ou transformando esse metano em Bitcoin. Ou seja, essa contabilidade faz sentido. Então, no mercado extra competitivo, os concorrentes vão ter que adotar, por teoria dos jogos. Vai chegar um momento que ou Apple, ou Google, ou Amazon, uma dessas vai adotar também,
e todas as outras vão ter que correr atrás para adotar. Isso vai acontecer também entre os fundos institucionais, sabe? O Rei Dalio, a Bridgewater lá, começou agora a alocar, provavelmente deve ser 1%, 5%, qualquer coisa pequena em um fundo pequeno. Vai chegar um momento que a ficha vai cair para esses caras grandes também. Quando isso acontecer, o negócio não vai ser equilibrado e harmonioso. É o que a gente estava falando, 19 milhões de bitcoins já estão distribuídos por aí. Todo o resto do capital do mundo está competindo por 2 milhões de bitcoin. Vamos falar que talvez esteja competindo por 5 milhões de bitcoin porque algumas pessoas não vão fazer o hodl. Vão se desfazer. Mas a grande maioria dos bitcoinheiros entendeu o que é Bitcoin e vai segurar, sabe? Quantas pessoas realmente estudaram e entenderam? Não sei, mas eu tendo a acreditar que é cada vez mais. Você vê todos os dados de movimento e, sabe, de moedas, e as moedas estão ficando cada vez menos móveis, as moedas estão ficando cada vez mais paradas. O Jaraguá faz uma análise de on-chain muito legal, ele faz uma análise semanal, e ele está exatamente fazendo esse acompanhamento das moedas estão envelhecendo lá paradas e ninguém está mexendo para lugar nenhum. Exato, exatamente. E assim, vamos falar que o preço começa a explodir mesmo. Quando o preço começa a explodir, se eu preciso vender a minha moeda, eu posso vender muito menos. Eu preciso vender muito menos. Então, o fato do preço subir não é que tende a fazer os hodlers venderem mais. Possivelmente faça os hodlers precisarem vender menos. E isso só amplifica a dinâmica. Segurar mais. Porque vamos falar que você já comprou um tanto de Bitcoin e você vende, sei lá, 50 mil satoshis, 100 mil satoshis por mês para pagar suas contas. Conforme o preço sobe, você precisa vender cada vez menos desses satoshis para pagar suas contas. Então você tem menos players precisando vender bitcoins ou vendendo menos bitcoins para pagar. Então, assim, já que pediram esse adendo todo sobre o Stock to Flow, sendo bem sincero, e assim, me dá medo de falar isso, porque no fundo é um puta hopium do caralho, assim, mas porra, é o que eu acredito mesmo, assim, quanto mais eu estudei, é o que eu acredito. Você vê os dados plotados comparado com outras empresas, isso se mostra possível. Ó, embaixo aí, você tá vendo? Cada uma das empresas plotado aí, como foi o movimento do Google, como foi o movimento do Netflix, como foi o movimento da Apple, como foi o movimento do Facebook, da Microsoft. E várias dessas têm esse movimento igual o Stock to FOMO propõe que vai ser o do Bitcoin. Sabe? Então não é um modelo irrealista, é um modelo que soa irrealista, mas é que quando fala de Bitcoin, aí a gente chega na diferença aqui. Deixa eu dar um exemplo. Sei lá, o Google. Os números aqui do Bitcoin por unidade são muito grandes. Diferente de uma ação, que é uma fração, né? Aqui nós estamos falando por unidade. Então, aqui ficaria, não sei em que período do mundo, 2030, ó, 100 bilhões de dólares a unidade. Então, loucura, né, cara? Parece que hoje a gente olha e fala, porra, não, loucura, mas sei lá, tudo pode, né? É que também tem a questão de em qual... A gente está falando do poder de compra de hoje em dia, ou a gente está pensando que vai ser o valor do dólar na época? Tem mais essa. O valor do dólar na época é facílimo. A questão é se vai ser nominal. E aí, talvez o limite de cima desse pensamento seja o valor monetário global, porque na época, se o Bitcoin realmente conseguir desmonetizar todas as reservas de valor do mundo, chega uma hora que ele simplesmente é o dinheiro que a população usa, e aí ele tende a crescer o quanto a economia média do mundo crescer. Ou seja, se ele realmente virar o dinheiro do mundo, vamos falar que ele já substituiu todas as fiats, e hoje em dia ele é a unidade de conta, tudo mais, e vamos falar que o PIB médio do mundo subiu 5%. Talvez o Bitcoin acho que suba só 5% nessa época. Sabe, ele não vai crescer, ele só vai crescer enquanto tanto que ele cresce hoje em dia, porque ele está nessa fase de adoção de tecnologia. É isso que eu quero dizer quando eu digo que o Bitcoin é uma stablecoin.
Porque um Bitcoin é igual um Bitcoin. O resto é só o tempo das pessoas perceberem isso, e a gente tem uma simetria de educação gigantesca que a gente tem que usar a nosso favor para comprar o máximo de Satoshi possível, basicamente. Isso se ele ainda virar camada base de protocolo para outras coisas, que existe esse potencial de verdade, cara, N situações podem acontecer que a gente não faz nem ideia hoje. Não tem como. E às vezes uma delas funcionando direito, por exemplo, eu acho que é hype, tá? Mas vamos lá, se algum tipo de metaverso funcionasse e a adoção interna fosse, as negociações acabassem sendo feitas por satoshis, é como se inserir no Facebook da vida. A questão é que você, da noite para o dia, tem lá, sei lá, seus 2 bilhões de pessoas entrando de uma vez só. Aí não tem como escapar daquilo ali. Aí é todo mundo querendo ao mesmo tempo. E aí volta a tua teoria dos jogos, né? Começa a ser aquela correria, o FOMO, o medo de perder o momento, e o preço pode disparar de forma geométrica mesmo. Não, pode ter um momento que não tenha tantos bitcoins à venda nas exchanges. O que vai acontecer com o preço nesse momento? Sabe, o preço pode abrir, sei lá, vamos falar que ele tá em $100 mil, do nada, um dia ele pode ir para $500 mil, sabe? Pode acontecer esse movimento muito grande porque simplesmente os hodlers não são convencidos a vender em patamares mais baixos e eles enxugaram muito da liquidez do mundo. Tipo, no fundo, essa estratégia que eu faço e que você faz de comprar todo mês, não importa o que mais aconteça, eu gosto de pensar num exemplo que é uma banheira. Pensa que assim, a emissão de Bitcoin é a torneira ligada e enchendo essa banheira. Isso que vai garantindo a banheira ficar cheia. A banheira são os Bitcoins que estão à venda. São tipo essa oferta circulante que os traders tradam, que a pessoa compra, vende, e essa banheira tem uns furos. Os furos são basicamente os hodlers absorvendo essa demanda. Conforme o tempo passa, a torneira está soltando cada vez menos água e a banheira está ficando cada vez mais furada. Entendi. Então, uma hora esse líquido vai indo embora pelos furos. Vai chegar um momento que tem tão pouca água nessa banheira que simplesmente o preço explode. O valor até dela... fazer algum desses furos começarem a devolver água para equilibrar. Só que quando você consegue convencer um hodler a vender seus bitcoins? Depende da convicção, depende do estudo. Se a pessoa é esse hodler tipo a gente se propõe a ser de compra recorrente, o nosso grau de convicção, a gente quer vender o mínimo possível de Bitcoin. Tanto faz qualquer outro cenário, assim. Tipo, sinceramente, sei lá, deram uma porrada no meu carro semana passada. Ele estava estacionado, cheguei de manhãzinho, tinha um amassadão na porta. Porra, eu tô, assim, sofrendo para vender meus satoshis. Eu tô pensando se eu vou ficar com a porta amassada mesmo e foda-se, porque eu não quero vender meus satoshis, sabe? Tipo, se fosse o Fiat no banco, eu não teria nenhum problema em vender o meu real para consertar a porta. Ele cria uma cultura, ele cria uma convicção interna, como tu falou, uma cultura de você valorizar aquilo como a gente nunca valorizou dinheiro antes, né? É outra vibe. Exato. Então, cara, a dinâmica do futuro em relação ao preço do Bitcoin é um negócio que, sei lá, eu não quero dar esperança para o pessoal aí, eu não sou nenhum assessor de investimento, cada um tem sua responsa aí. Não estou falando para você hipotecar sua casa e fazer cagada. Mas com certeza eu tenho uma puta curiosidade intelectual pelo que vai acontecer. E assim, eu não vou falar que se tivesse que apostar, eu apostava nisso, porque eu já apostei, né? Já coloquei todo o meu patrimônio líquido no Bitcoin justamente por acreditar que de alguma maneira vai rolar uma adoção incrível dessas. Não sei se vai ser o Stock to FOMO, se vai ser o Stock to Flow, se vai ser o modelo do arco-íris. Não sei qual vai ser o resultado final, mas que está rolando uma curva de adoção que é exponencial e que enfrenta uma... No fundo, tem uma questão envolvida com essa curva de adoção que não acontece com nenhuma outra tecnologia, né?
que a oferta é inelástica, sabe? Pô, tá todo mundo querendo comprar um iPhone, você produz mais iPhones. Tá todo mundo querendo comprar Bitcoin, você não produz mais Bitcoins. O Bitcoin ainda é emitido na mesma taxa. Uhum. Isso significa que tem mais pessoas querendo comprar um negócio que é cada vez mais escasso. Isso é uma dinâmica que nunca aconteceu antes na história. Assim, o ser humano nunca viu isso acontecer de verdade. Tipo, Sim. pensa na mineração do ouro. Na natureza, assim, né? Não existe nada na natureza que seja dessa forma. Nada. Tipo, a mineração do ouro é um ótimo exemplo. Se o preço do ouro sobe muito, eu, como minerador de ouro, tenho minha mineração aqui, minha mina, eu consigo aproveitar áreas novas que antes não eram economicamente viáveis, agora elas se tornam economicamente viáveis. Eu consigo, às vezes, até minerar o rejeito, que é a sobra da mineração original. Isso significa que só pelo fato do preço do ouro subir, vai entrar mais oferta de ouro em circulação e vai automaticamente diluir o preço do ouro. Uhum. Essa dinâmica não rola com o Bitcoin. Com o Bitcoin, você não vai aumentar a produção de Bitcoin só porque ele está valendo mais. Não tem como. Não tem como. Exato, o código não permite. Olá, de fato, a oferta de Bitcoin tende a se atenuar, no entanto, a distribuição do mesmo é sempre mais esparsa. Índice Gini, não conheço. Isso é, a desigualdade do Bitcoin sempre diminui, diferentemente do sistema Legacy. Desigualdade em que sentido? Não sei se eu entendi aqui, tá, Paulo? O Gini, que eu lembre, é tipo um PIB melhorado, assim, é um PIB que leva em conta IDH, umas coisas mais grau de desenvolvimento humano, não só produto interno bruto. Mas a gente sabe que também essa oscilação forte de valores do Bitcoin, do preço dele, dá oportunidade para pessoas de todas as classes acessarem Bitcoin, né, cara? De forma simples. A própria volatilidade como a simplicidade que tem nele, né? Diferentemente de uma ação, que o cara tem uma compra mínima e tal. Enfim. Então, assim, eu acho que ele é uma das coisas mais bacanas que pode se espalhar pelo mundo inteiro de forma tranquila. Eu nem sabia que tinha rejeito de mineração, nem eu. Também não estou aprendendo aqui, Coleta. Não, rejeito de mineração é, por exemplo, sabe as barragens de rejeito que Mariana ou Brumadinho, Samarco? Isso é basicamente você minera, sobra uma terra meio hidratada, você compacta ela e coloca numa barragem de rejeito, que chama. Isso tem um grau de um teor de ouro, ele só não é economicamente viável. Vamos falar, tem 1 grama por tonelada e talvez o equipamento da mina só consiga concentrar a partir de 2 gramas por tonelada, senão não é viável economicamente. É viável, precisa de sacar mais. Sim, se do nada o preço do ouro sobe muito, se torna viável minerar 1 grama por tonelada. Portanto, você consegue reprocessar esse rejeito e extrair mais o teor de ouro que está nele. Mais um pouquinho. Olha o tamanho dessa transação, cara. Eu estava pensando nisso agora. Gigante, hein? Gigante. Paulo, entendi o que você está falando. Exatamente. A concentração de riqueza com Bitcoin, mais uma, diminui. E eu não consegui sequer ver qual que é o tamanho dela. Não consegui ver. Deixa eu ver se consigo. Cara, não consegui ver, cara. Isso deve ser coisa de exchange, pelo tamanho. Eu também acho. 280 mil Bitcoin. Não, é isso? É. Ou é isso, ou é o Mircea que tá vivo e a gente não sabia. Caceta. O Popesco? É, ele mesmo. Aqui, ó, 280, 28.133. Esse aqui, que é o de baixo. E o outro de cima acho que era 28 mil também, dois iguais. Isso aí é, sei lá, 30%, 28% do que a MicroStrategy tem. É pra caralho. Muita coisa. Daniel Fraga mexendo. Ai. Não, tá aí uma história interessante para ver depois. O Daniel Fraga, não sei não se ele não fez bobagem, comprou Bitcoin Cash. Tem essa lenda, né? Ou foi o OPSEC mais bem feito possível, né? Não sei dizer. Eu tenho uma galera que gosta de defender, de dizer que tá fora do Bitcoin agora, cara. Não caio nessa, nem a pau. Não caio nessa. Ricardo, tem aqui, ó.
depois isso aqui. Quem quiser, dá um toque, depois eu explico como é que funciona. Não tem o lucro nela, tá? Eu só quiser ajudar, a gente vai botar ela para vender depois. Só para fazer o projeto e alcançar mais pessoas. Cara, Daniel Frag está morando em Singapura, pode ser. Pode ser. Cara, eu acho que a gente conseguiu dar um panorama bem legal nesse no teu artigo. Ficou um finalzinho, né? Depois a gente pode... Tem alguma parte 4? Tem a parte 3B e a parte 4. A parte 3B ainda é tipo como o Bitcoin vai mudar o mundo. Daí fala sobre, não sei, as consequências da mineração para sociedades carentes, sabe? No fundo, a parte 3B é tipo como o Bitcoin é o melhor ativo ESG da história. Que é assim, vamos se camuflar dentro dessa narrativa ESG e mostrar para quem valoriza essa narrativa como o Bitcoin, na verdade, é o melhor ativo possível, mesmo para você que acredita nessa narrativa do ESG. Legal. Isso ainda está na metade, e aí depois tem toda a parte 4, que é o que eu falei, que é a parte mais, sei lá, jogar solto, vamos falar assim, é tipo mais eu comigo mesmo e fazendo umas digressões, assim. Especulando o que pode acontecer no futuro. Também o que pode acontecer, mas tem muitas coisas tipo, essa questão do argumento em foto versus argumento em filme, tem a questão do, sei lá, eu quero escrever sobre Una Bomber e escrever como o ser humano sempre tem essa busca pelo passado idealizado e romântico que, sei lá, existia no Rousseau falando do mito do bom selvagem, existia na Iracema, sabe? Existem várias correntes literárias e a gente, como ser humano, tem essa tendência de acreditar num estado mais primitivo e belo e preservado. E como isso não faz sentido, sei lá, tem várias partes mais... Não sei, outros modelos mentais que não são necessariamente aplicados ao Bitcoin, mas sim como visão de mundo e como eu acho que as pessoas erram em certas partes do debate por não ter esse tipo de visão. Que nem, sei lá, explicar por que energia nuclear é o futuro. Sabe? Por que energia nuclear é o futuro? Para mim é porque é a que é mais densa energeticamente e que tem menor tipo de externalidade. Sabe? Você pensa em Chernobyl e pensa, puta, fudeu, energia nuclear é ruim pra caramba. Mas você não pensa, tá, mas e o que acontece se der um problema em Itaipu? Qual o tamanho dessa externalidade? O que acontece com todas as termoelétricas soltando CO2 na atmosfera? E mesmo se você não acredita no aquecimento global, só a qualidade do ar nas cidades em volta, o quanto isso tem de tuberculose e o quanto isso tem de doenças respiratórias, sabe? O quanto, sei lá, painel solar está matando o solo embaixo do painel solar porque esse solo não está pegando mais sol, não está pegando mais energia. Sei lá, tem várias externalidades em todos os tipos de energia. Por que a gente pensa só na externalidade da energia nuclear? E a resposta é simples, é porque a gente tem medo do invisível. A gente tem medo de um vírus microscópico, porque a gente nem vê ele pode estar perseguindo a gente. A gente tem medo da energia nuclear, porque, nossa, eu estou andando num lugar e posso estar me envenenando sem saber. Então a gente tem meio que uns medos. Aquela reação em cadeia que vai destruir o planeta, aquelas coisas assim. Então. Mas então é isso, sabe? A parte 4 tem muito dessas brisas, vamos falar assim. No fundo, como eu mais penso sobre isso, são brisas, são digressões, são coisas que não necessariamente têm a ver com o Bitcoin em si, tem muito mais a ver com discussões que eu acho que passam batido e deveriam ser feitas sobre o debate energético como um todo. Perfeito. No fundo, todo esse texto sobre o Bitcoin como bateria, toda essa parte da tese energética, sei lá, é como eu gostaria que o debate energético fosse enquadrado, sabe? Como uma maneira mais justa de se abordar ele. Então, sei lá, querer compartilhar essa ferramenta para mais pessoas conseguirem enquadrar ele dessa maneira, porque, querendo ou não, a gente vive numa guerra de informação, né? Numa guerra ideológica. Então, se a gente não se organizar, se a gente não estudar, se a gente não tem uma narrativa desenvolvida e um grau de compreensão forte,
a gente cai no discurso do Greenpeace, a gente cai no discurso da Ripple, a gente acredita que, de fato, a prova de trabalho é um método ruim porque gasta energia e o melhor é mudar o código para a prova de participação. E nem entende o problema disso, nem entende que isso é centralizar a rede, que isso quebra todo o código, toda a lógica do Bitcoin de ser uma moeda que é feita por regras e não por regentes. Em inglês isso fica melhor, né? O rules, not rulers. Mas exatamente. É isso. Eles querem centralizar o Bitcoin e centralizar o Bitcoin dá poder aos grandes players. Eles querem fazer isso via mudar a prova de trabalho por prova de participação. Perfeito. Sim, eu só invisto em Bitcoin, Ricardo. Você tem a pergunta aí, Leta só investe em Bitcoin? Sim, 100% do meu patrimônio líquido está em Bitcoin. Show. Ó, legal, obrigado aí a galera que está acompanhando, fiquei muito feliz aqui que o pessoal está acompanhando a gente há 2h30 e estamos com a quantidade de pessoas assistindo estabilizada aí, tá todo mundo aí, tô muito feliz com isso, cara. A gente não teve grandes oscilações aí durante a live, e eu acho assim, ó, cara, o texto que tu fez... Só deixa eu fazer um adendo que, na verdade, eu tenho 80% do meu patrimônio líquido em Bitcoin e 20% do meu patrimônio líquido na MicroStrategy. Por quê? Porque eu pensei que é uma maneira de diversificar a custódia. Querendo ou não, tipo, o pensamento de diversificação não faz sentido em muitos aspectos, tipo, eu quero diversificar e comprar uma altcoin que é uma merda e não tem fundamento. Mas, pô, vai que eu faça uma puta cagada e perca todos os meus bitcoins e tenha um acidente de barco. Pô, pelo menos eu fiz um hedge sobre a minha própria estupidez. Exposto ainda em Bitcoin, né? Exposto em Bitcoin, exato. Não, maravilha. Deixa eu, até para o pessoal que está assistindo, que essa live, como diz um pessoal, aí vai ficar para a eternidade, a gente utilizar, porque assim, ó, o ideal é ler os artigos do Leta agora ali no Medium, então, começando pelo primeiro que tá na descrição do vídeo, mas, cara, o fato da gente conversar sobre eles é muito legal. Assim, que talvez facilite o acesso a algumas pessoas. Então, fica para o pessoal aproveitar esse conteúdo